gente, estamos aqui hoje para mais um podcast, gente, que vai fazer você amar, porque nós estamos aqui com a clínica Varize Med com os seus representantes, a doutora Solange Evangelista e o doutor Luiz Antônio. Mas antes, gente, de começar, eu tenho que falar dos meus patrocinadores, né? Eu, Cibele Carvalho, Liga Comunicação, Guilherme Adriano e nosso social media Samuel Bola nesse podcast cardiovascular. Mas antes da gente começar, vocês sabem, né, gente? Eu tenho que homenagear alguém. E essa pessoa que eu vou homenagear agora é uma mulher, que é a doutora Solange Evangelista. Eu escolhi para a senhora, doutora, um poema. Só assim ela vai entender o porquê dessa homenagem, gente. Mulher, és uma parcela do infinito amor no rumo da perfeição infinita. E o primeiro sinal de que reconheces a grandeza do teu destino é o esquecimento de ti mesmo a benefício dos outros. A glória da vida é doação permanente do nosso saudoso Chico Xavier. E para chamar a doutora Solange Evangelista, eu vou homenageá-la com uma rosa hoje e dar para ela esse poema que cabe nessa mulher maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada eu, Cibele. Você me pegou aqui de surpresa. E foi muito agradável receber essa homenagem tão delicada, tão cheia de significado, né? Receber uma rosa e receber a mensagem do nosso saudoso e querido Chico Xavier é tudo de melhor, né? Então, gente... Agradeço muito a sua delicadeza. E é isso, é porque é uma mulher que está há 2 décadas dirigindo essa empresa maravilhosa que é a Varize Med. Mas, gente, o nosso outro convidado é o meu médico, Dr. Luiz Antônio, que cuidou tão bem de mim, das minhas varizes. E eles estão aqui hoje para falar dessa clínica que eu vou falar para vocês. Quando você entra lá, quem tem problema de varizes não sai mais não, gente. O atendimento excelente. Muito obrigada, doutor Antônio, por estar aqui no nosso programa. Gente. Boa tarde, Cibele. Me sinto muito honrado com o seu convite de participar aqui do seu podcast, juntamente com a minha colega de profissão durante tantos anos, né? E que é a doutora Solange, e estamos à disposição, né, dos seus seguidores e à sua disposição para poder responder algumas questões a respeito dos problemas que envolvem as varizes, né, e que a gente tem dedicado tantos anos da nossa vida a esse problema. E é isso, gente, é um problema que muitas vezes as pessoas não sabem como começa e o tratamento adequado. Então, nós vamos passar a palavra agora para a doutora Solange Evangelista, que vai explicar a vocês esse método que é o tratamento da varize com espuma, gente. Pois você falou que não se sabe muitas vezes quando começa, né? Algumas pessoas começam a apresentar varizes em tenra idade, muito jovens, até adolescentes já começam a observar vasos nas pernas. E isso, ao longo dos anos, vai agravando. Então, é uma pergunta muito frequente: quando procurar um tratamento? Assim que você visualizou uma veia, assim que alguém chamou atenção para alguma coisa que ficou diferente na sua perna, é hora de procurar uma avaliação de um angiologista cirurgião vascular. Fatores agravantes, principalmente para a mulher, porque a incidência é muito maior nas mulheres do que nos homens. A gravidez, por exemplo, durante a gravidez piora, né, o período de maternidade. Durante a menopausa, com as variações hormonais, a outra piora. E os usos dos hormônios anticoncepcionais orais e tudo mais. A boa notícia é que, como este tratamento
para uma doença que tem uma evolução que precisa ser acompanhada, porque não tem uma cura definitiva, tem um tratamento com excelentes resultados. É possível você ter pernas saudáveis e bonitas sempre, desde que você faça o acompanhamento. E nós temos agora este tratamento, né, que nós fazemos na Clínica Varize Med, super especializada neste tratamento da escleroterapia com microespuma, que é um tratamento pouco invasivo, que não te tira das suas atividades profissionais e de rotina, que não tem cicatriz, não tem internação, não tem repouso, substitui a cirurgia e tem um resultado eficaz e esteticamente muito bom. Então, com este tratamento que nós nos dedicamos na clínica, você pode acompanhar, né, a evolução, fazendo revisões periódicas, como você faz em um dentista, em um ginecologista, em um cardiologista, né? E ficar sempre com pernas bonitas e saudáveis, como você merece. E é isso aí, doutora. Quem não quer uma perna bonita aí, né, gente? Mas agora a doutora vai falar dessa parceria com a Espanha. Sim, nós introduzimos no Brasil, temos pioneirismo aqui no Brasil nesta técnica. Porque na ocasião, não é, Luiz? Há mais de 20 anos atrás, o Dr. Luiz e eu já integrávamos uma equipe no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós éramos parceiros nas cirurgias. O Dr. Luiz Antônio fez transplante renal durante muitos anos no Hospital das Clínicas e operávamos varizes juntos. Nessa época, eu era presidente da Sociedade Mineira e convidei... pela primeira vez vindo apresentar em um evento científico no Brasil, o Dr. Juan Cabrera da Espanha, que é o pioneiro no mundo. Ele que criou esta técnica, inclusive de tratamento da própria veia safena sem cirurgia. Por exemplo, hoje nós fizemos 2 safenas, 2 pacientes que tinham problemas de safena na clínica. Eles já estão em suas atividades rotineiras, de trabalho ou de lazer, ou do que for. Quer dizer, não tomaram a peridural, não tiveram cortes, não foram para o hospital, foram tratados da maneira mais simples dentro da clínica. Então, quando eu trouxe o Dr. Cabrera ao Brasil, eu me encantei muito com esta técnica, que era desconhecida da gente até então. E mesmo durante a residência, né, Luiz, lá no hospital eu falava, vai aparecer algo diferente para tratar as varizes. Não vai poder continuar sendo só a cirurgia. Porque nós somos cirurgiões, operamos durante muitos anos, não é? É interessante que se diga, né, Sibeli, que o tratamento para se tirar uma safena, extrair uma safena que está doente, né, ele é feito sobre anestesia, né, bloqueio anestésico, que é feito ao nível, não há necessidade de cirurgia geral, mas normalmente se bloqueia ao nível da medula, da cintura para baixo, né? É uma técnica já bem estabelecida, mas que exige muito conhecimento e muito treinamento por parte do anestesista, né? E da parte do cirurgião é uma técnica que invade, né? É uma cirurgia, né? Você vai ter que extrair essa veia, né? A princípio, quem vê esse tratamento da varize, assim, a primeira vez, até estudantes de medicina, a gente acompanhava os residentes no hospital, se assusta um pouco, né, com aquela maneira de extrair essa safena. Tem que se passar um flebo extrator dentro da veia, né? Então aquilo é retirado daquela forma. Então é agressivo, exige que o paciente fique de um dia para o outro no hospital, né? 24, às vezes 48 horas, né? E os próximos dias vão ser de pós-operatório, ele vai receber pontos cirúrgicos, né? Então não é uma recuperação, vamos dizer assim, imediata, né? Ele vai passar por um período de recuperação pós-operatória. A técnica que foi implementada, né, que foi trazida, né, introduzida aqui no Brasil pioneiramente pela Varize Med, né, e sob o comando da doutora Solange, que
não invade, né? O paciente sai dali e vai cuidar da vida dele, o que ele tiver que fazer no próprio dia, né? Continua, não perde dias de trabalho, né? Então, é algo que, para nós médicos e para os próprios pacientes, né? Que às vezes fica esperando, abrindo uma agenda para poder se tratar, né? Nunca chega, às vezes, um momento de poder parar as atividades de profissionais. E aí ele fala, não, essa eu quero, né? Dessa forma eu quero. Né? E é isso aí, doutor Luiz Antônio, porque eu sou paciente do doutor Luiz Antônio, gente, e confesso, fiz sim essas cirurgias que tinha essa intervenção ali de ficar sedada e tudo, e olha, depois que eu fiz o tratamento na varize med com a microespuma, vou te falar, minhas pernas ficaram maravilhosas, hein? E olha, sem dor, sem nada, porque o tratamento, eu vou perguntar agora para a doutora Solange, né, sobre o aparelho de resfriamento que se é usado nesse tratamento, que eu gostei demais, gente. Tá, então, mas completando antes, né, o que a gente estava falando, quando o Dr. Cabreira veio ao Brasil, foi assim uma surpresa essa técnica sem cirurgia, tratando varizes de qualquer tamanho e localização. Então, além, né, Luiz, de evitar cirurgias maiores em casos grandes que a gente faz hoje com essa técnica, nós fazemos também tratamentos estéticos, de veias finas, no qual é fácil para a gente localizar a nutridora dessas veias. Então, nós temos aparelhos, vários aparelhos, dentre eles o resfriador de pele, que nos permite localizar o que nutre, né, esses vasinhos menores. Então, em relação ao resfriador de pele, hoje não há necessidade de ter medo da agulha e da dor, porque nós usamos, antes da punção com a agulha, fazer um resfriamento da pele com um aparelho, né, que leva a uma temperatura muito baixa e como se anestesiasse um pouco pelo gelo. E agora nós temos também o Anox, né, que é um aparelho para fazer a sedação consciente. É muito raro ser necessário. Certo. A grande maioria tolera muito bem fazer as injeções e se acostuma com a gente, fica muito à vontade, e é raro ser necessário. Mas para aqueles pacientes que têm muito pânico ou que têm uma sensibilidade muito grande à dor, nós podemos fazer durante o procedimento uma sedação consciente, que o paciente não sente dor, ele fica relaxado e que ela termina junto com o procedimento. O paciente pode voltar dirigindo para casa. É uma coisa, é um procedimento, é uma intervenção que só funciona durante o período que a gente quer. Então, hoje há muitos recursos. Esqueça isso de dor, não tenha medo, procure eficácia no resultado, procure resultados que te deixam com autoestima melhor pela sua melhor estética. Então, gente, olha para vocês verem, hein? Olha que isso é uma inovação. E agora eu vou perguntar, né, para o doutor Luiz Antônio sobre a gravidez, doutor. Como que pode se tratar na gravidez com a microespuma? A gravidez é um período excepcional, né? Embora totalmente natural, né? Mas as gestantes, elas têm a particularidade que a gente não mexe com gestante, né? Certo. Nenhum tipo de... a gente tem que ter cuidado com as medicações, cuidado com as intervenções, só extremamente necessárias no caso de quando a gente lida com as gestantes. Então, em se tratando de varizes, a gente tem uma indicação de esperar passar o período gestacional, né? Esperar o pós-natal, né? Normalmente uns 4 meses, quando todas aquelas alterações cardiovasculares e hormonais, né, da gestante já retornaram a um nível de normalidade, né? Muitas das veias que as gestantes desenvolvem durante a gestação,
elas são pós-gestacional, elas vão se reduzir, né? E nós vamos se dedicar ao tratamento daquelas que ficaram, né? Só para você ter uma ideia, né? Uma gestante, por exemplo, se dosar um hormônio natural, um estrogênio, né? Uma não gestante, ele tem lá um valor X, né? Durante a gestação, esse hormônio pode chegar a 30 vezes mais, né? Porque está sendo preparado, o organismo feminino está sendo preparado para um parto normal, né? Vamos dizer assim, a natureza não sabe que hoje você pode fazer uma cesariana, algo desse tipo. Não, está preparando o corpo feminino, né, para um parto natural. Então, esse grande aumento do hormônio feminino, que no caso é o estrogênio, né, ele serve para deixar o canal de parto mais naturalmente possível para o parto, né? Certo. Deixar os ligamentos mais flácidos, vamos dizer assim, né? A pelve melhor. Então, essas alterações hormonais implicam em aumentar as veias como um todo, né? O débito cardíaco aumenta, né? Que o cardiovascular todo ele sofre alterações, né? O próprio fator mecânico do útero grávido, né? Um útero é do tamanho de uma bola de tênis. No final da gestação, ele está numa bola de futebol um pouco maior. Ele se acomoda ali na pelve, mas ele comprime outras estruturas. E uma estrutura que ele comprime, né, são as veias pélvicas, a veia cava inferior, as veias ilíacas, aumentando a pressão nas veias da perna. Então, muitas daquelas veias que aparecem durante a gestação, ou mais no terceiro trimestre da gravidez, né, elas vão reduzir de tamanho, né? Às vezes não são varizes, elas vão reduzir no pós-parto. Então, a gestantes é um caso à parte. A gente tem que esperar passar esse período especial da gestante para poder uma avaliação melhor do problema das varizes. Certo. Isso se estende no período também da amamentação? Também o pós-parto vai vir com o período da amamentação. A gente também procura não utilizar esse tratamento, né, durante o período de amamentação, né? Esse é um período muito especial na vida de uma gestante, de uma futura mãe, e no pós-parto imediato também, aquele período que ela está ali, né, dedicando ao filho, né, amamentação. Então, o tratamento fica um pouco depois. Enquanto isso, todas aquelas alterações cardiovasculares, hormonais, que foram durante o período gestacional, vão voltar à normalidade. Ela vai poder fazer, então, uma avaliação mais criteriosa e ver o que realmente se trata de varizes, né, e que precisa de uma intervenção, um tratamento. Certo. Então durante o período de amamentação, a gente não indica. Ah, sei. E no caso, doutora Solange, dos diabéticos? Para os diabéticos, esse tratamento de escleroterapia com microespuma foi uma solução muito interessante, muito benéfica. Por quê? Não há necessidade de jejum. O diabético pode tomar a sua medicação usual. Então, não interfere, né? O diabético, pela própria doença, né, pelo aumento da glicemia, ele tem uma evolução diferente no sistema circulatório, que a gente contempla isso quando avalia o paciente e vai indicar qualquer procedimento. Mas este procedimento, eu acho que no caso do diabetes, ele tem uma indicação muito precisa e muito oportuna, sabe? Porque não interfere na dieta e não interfere na atividade física e não interfere no uso da medicação. Então, ele vai dentro da rotina dele, né, de tratamento do diabetes, fazer o tratamento das varizes, conforme indicado e orientado pelo cirurgião vascular da Varizimed. Certo. E a parceria de vocês com a Espanha, né, com o Dr. Juan Cabrera, a senhora foi para outros países. Como que lá é
é visto esse tratamento? Esse tratamento ele é muito difundido na Europa há muitos anos. Teve esse início na Espanha, né, com o pioneiro Dr. Juan Cabrera, mas ele é muito desenvolvido também na Itália, onde alguns anos após o Dr. Tersari desenvolveu uma forma de manipular e produzir, né, a medicação de espuma. Então tem equipes excelentes na Itália, França também, os franceses são muito desenvolvidos nessa técnica. Então ela é muito usual na Europa. Ela ganhou uma extensão maior nos Estados Unidos mais tarde. Em 2013, esse próprio medicamento desenvolvido pelo Dr. Juan Cabrera, ele foi vendido a um laboratório inglês que fez um estudo de 20 anos, quando em 2013 atendeu esses estudos todas as exigências de eficácia e de segurança de um órgão que é o FDA, Food and Drug Administration dos Estados Unidos. Esse órgão é muito exigente para fazer a aprovação de uma droga. E essa droga foi aprovada por esse órgão regulador nos Estados Unidos desde 2013. Então, agora nos Estados Unidos também se vê muita dedicação dos médicos americanos a esta técnica. É uma técnica muito difundida na América do Sul atualmente, em todo o Brasil. Muito bem implantada já neste momento. Certo. Então, vocês poderiam, né, falar mais sobre a Varize Med, a atuação dela aqui dentro de Minas Gerais? Sim. Hoje nós recebemos, né, Luiz, não só pacientes de todo o estado de Minas Gerais, como de outros estados que vêm para tratar na Varize Med. Estados mais próximos, muitas vezes fazem um voo pela manhã, vêm, fazem o tratamento, voltam à tarde. E recebemos também de outros países. Estados Unidos recebemos alguns pacientes, brasileiros que moram fora, alguns pacientes da Europa, quando vêm visitar a família, que ou passear, sabem da Varize Med e desejam fazer tratamento conosco. Nós hoje atingimos, então, uma gama muito importante de locais, não é? A Varize Med é muito conhecida porque ela vem de um desejo da equipe, não é, Luiz? Diante de uma doença que é um desafio. É um desafio por quê? Porque ela não tem uma cura definitiva, porque ela surge em outros vasos, em outros locais. Então, nós queríamos muito um tratamento que fosse bastante eficaz, mas ao mesmo tempo também simples para o paciente, para que ele pudesse fazer acompanhamentos e manter o bom resultado do primeiro tratamento. Então, a nossa clínica é super especializada. A nossa equipe, como o Dr. Luiz Antônio, é formada só de cirurgiões vasculares especializados. Há 20 anos nós nos dedicamos a esta técnica e oferecemos dentro da clínica praticidade. Nós temos tudo que é de vanguarda, todos os aparelhos de última geração. Temos um núcleo de enfermagem muito bem também cuidado por nós, treinado por nós, que nos auxilia nos procedimentos e que presta uma atenção especial aos pacientes durante o tratamento. Fazemos muita questão do acolhimento do paciente, de deixar o paciente tranquilo dentro da clínica, para que ele faça o procedimento com a maior tranquilidade possível, e gostamos muito de orientá-los, né, Luiz, para que eles entendam o problema e para que eles se sintam acolhidos no sentido de saber, né, que eles podem ficar sempre bem. Certo. Porque você sabe que às vezes tratamentos que não deram muito resultado, de uma doença assim ingrata, que é evolutiva, deixa os pacientes muitas vezes abandonarem o tratamento. Esperançosos, né? Esperançosos. Como o tratamento que existia antes, né? Era só um tratamento cirúrgico, ele teve aquela experiência cirúrgica, vou ter que passar de novo por aquilo, né? Então a gente recebe paciente que tem história de 2, 3 intervenções cirúrgicas, né? Então se forma dentro
do pensamento dele que não vou mexer mais com isso, que isso não dá resultado, né? Isso volta. Essa é uma expressão muito comum no consultório no dia a dia. Eu já operei 2, 3 vezes, doutor, isso está sempre voltando. É o caráter crônico da doença, né? A doença tem vários graus, né? Tem aquelas problemas de varizes mais superficiais, né? Com um apelo estético maior, né? Mas tem os casos que envolvem aqueles troncos venosos maiores, como já foi colocado aqui, as safenas, né? Certo. Então ele não quer passar por aquilo de novo, né? Então ele fica desesperançoso com isso, né? Mas é completamente diferente quando você tem um método que você, dando um segmento periodicamente, né? E ele precisa às vezes de uma nova intervenção, e você possa oferecer para ele, não, você não vai. É diferente de eu fazer uma aplicação de uma medicação com uma técnica bem estabelecida, com uma medicação muito boa e segura, né? Que não tira ele do dia a dia do trabalho dele, ele vê o resultado, né? Então, rapidamente, sim. Né? E então é diferente de oferecer para ele o bloco cirúrgico novamente, né? Certo. Pela pergunta, é porque o Dr. Luiz Antônio, ele trouxe para a gente algumas imagens a qual ele vai mostrar e explicar para vocês, né, os problemas causados com as varizes. E complementando o que o Dr. Luiz Antônio acabou de falar aqui, as veias finas também, muitas vezes por variações hormonais que acontecem na vida da mulher, por um momento, uma fase em que ela aumenta muito de peso, e principalmente se aumenta muito de peso num período muito curto de tempo, tende a piorar muito. Tem fases que as pessoas pioram mais. Sim. E elas ficam preocupadas, mas eu tratei, minha perna estava bonita e agora está assim. Voltou? Não voltou. Os vasos tratados, eles não voltam. Certo. Surgem novos porque a doença depende de prevenção também, né? Sim. Então vamos só passar uma mensagenzinha de prevenção, né? O peso é muito importante, manter o peso, evitar o sedentarismo. O exercício físico é benéfico, não tenha medo de caminhar, de andar, de fazer uma elíptico, a natação, de exercícios harmônicos, musculação sem um excesso muito grande de peso. Nós indicamos mobilidade. Então, cuidou do peso, automaticamente cuidou da dieta, né? Evitar ficar longos períodos assentados, longos períodos de pé parado, a imobilidade, não é? Piora o problema. Uma grande importância, né, que a gente gosta de frisar para os pacientes, é cuidar das panturrilhas, né? Ativar as panturrilhas, né? Veja bem, você vai fazer uma viagem mais longa, né? Vai ficar às vezes sentado várias horas, uma viagem internacional ou mesmo de carro, né? Grandes períodos assentado, né? Que não deixe de ativar a panturrilha, né? Movimentar os pés, uma boa hidratação, né? Isso é fundamental, né? Para que o retorno venoso se faça de forma adequada, né? A tendência nossa, da maior parte durante o dia, é a posição assentado ou de pé, né? E só à noite que nós vamos ter aquele período maior de repouso, né? Então, quando os vasos das pernas estão mais no nível do coração. Então, durante o dia, vamos colocar aí as 16 horas pelo menos por dia, nós estamos nessa posição que nós encontramos aqui agora, ou de pé, né? Várias profissões, as pessoas ficam mais paradas, com a panturrilha mais em repouso, mas tem que fazer o contraponto, ativar a panturrilha, uma boa hidratação. Às vezes eu costumo falar, você vai trabalhar, não leve aquela aguinha para perto da sua mesa, né? Que é aquele período que você levanta atrás da água e vai buscar a sua água, você está ativando a sua panturrilha. Isso é fundamental, né? Certo. Nem todas as pessoas, não só naquelas portadoras de problemas circulatórios, como são as varizes, né? Então, a gente tem esse lado aí preventivo, né? Doutor, antes do senhor explanar aí pra gente, e a alimentação? Tem algum impacto nesse problema das varizes? A alimentação, é claro que
por todo o sistema cardiovascular, né? Porque também as artérias, a aterosclerose, tudo faz parte da circulação, né? As artérias levam o sangue para os órgãos e para a periferia, as veias trazem de volta. Então, é claro que recomendamos sempre uma dieta saudável, né? Menos gordura, né? Proteínas equilibradas, carboidrato e manter o peso. Certo. Porque quem carrega o peso do corpo são as pernas. Sim. Se o corpo está mais pesado, há uma tendência de piora, porque a varize, a veia, ela vai trazer o sangue que está na perna de volta ao coração para o pulmão ser oxigenado. Ou seja, ela vai contra a gravidade. E se a pessoa ainda tem muito peso e fica muito tempo parada, essa gravidade vai ficar mais difícil para as veias vencerem. E aí tende a acumular mais o sangue nas pernas e o resultado é uma insuficiência venosa. Então, nós recomendamos dieta adequada, não é? Evitar gordura, olhar o colesterol, né? Manter o colesterol dentro dos limites, triglicéridos, glicose, tudo bem monitorado, não é? E manter o peso, fazer atividade física. Aí sim, ou seja, vida saudável. Vida saudável é bom para tudo, né? Veja bem, a gente chama as varizes de varizes de medicina, a gente chama elas de varizes primárias. Ou seja, como a hipertensão. A hipertensão, na maioria das vezes, ela é uma hipertensão primária. Quer dizer que não tem uma causa específica. Um pequeno percentual é secundário a algum outro problema. Mas mais de 90%, 95% das varizes, elas não têm uma causa específica. Tem fatores que contribuem, né? Então, como já foi muito bem colocado aqui pela Solange, né? Certo. Fatores posturais, fatores gestacionais, fatores hormonais e principalmente um fator hoje que envolve muitas outras doenças, que é o fator hereditário, né? Existe uma linha familiar. As pessoas falam, minha mãe, meu avô, minha avó tinha muita, né? Ou minha mãe não tinha, mas meu pai tinha, né? É isso então, mesmo. Doutor, o senhor está falando aí, eu estou lembrando aqui, né? Porque eu, gente, estou fazendo essa pergunta, mas eu fui muito bem orientada pelo doutor Luiz Antônio lá, quando eu estava fazendo o tratamento no início do ano. E vou falar para vocês, voltei para academia e todos os dias eu faço um exercício que é de ficar na ponta do pé lá para poder fortalecer as minhas panturrilhas, gente. É para você aí que tá atrás dessa telinha tomar consciência, gente, e tratar das suas pernas. Então vamos prosseguir, doutor? Vou procurar mostrar aqui alguns casos, né? Vou deixar até que a doutora Solange fale, vou falar desse primeiro. Como nós colocamos, as varizes podem ser, a gente deveria dividir as varizes em dois grandes grupos, né? Um grupo, que são os grupos das varizes mais superficiais, né? Que a gente chama varizes mais estéticas, como a gente está projetando aí na tela. Então, são varizes que, embora não tenham uma potencialidade de complicar a vida da pessoa, né, uma varize mais fina, menos volumosa, não carrega grande volume de sangue, né, como seria o outro grupo, que são as varizes chamadas varizes tronculares, né, com insuficiência de grandes troncos, como é o caso da insuficiência da safena. Porém, são varizes que não voltam, elas só aumentam, elas só progridem, né? Então, esse aí é um caso, aquelas varizes mais finas, que a gente chama de telangiectasia, são os famosos vasinhos, né? E que são alimentados por algumas veias que a gente chama nutridoras. Ali a gente está vendo uma veia verde, né? Um pouco mais abaixo daquelas veias, aí essa é uma veia nutridora, né? A gente chama de reticular, que alimentam aquelas vasinhas ali em cima. Parece uma mancha, sim, mas são centenas, milhares de vasinhos juntos um do outro, que vai dar aquele aspecto ali. Então esse é um aspecto antes. 4 meses depois a gente consegue ver esse resultado aqui.
Nossa, ficou excelente, né? doutor. Nossa. Então, a gente ainda vê, aquela nutridora sumiu, né? Aquela veia verde já sumiu, né? E aqui, 4 meses depois, a gente ainda vê alguns vasinhos que vai ser continuar, né? Dando uma continuidade ao tratamento aí. Certo. Agora eu vou mostrar um outro caso aqui, que a gente pode ver também, ó. Aqui também é bem nítido, né? Uhum. São varizes daquele grupo considerado estético, né? Veja bem, não tem nenhuma varize alta, uma varize estufada, vamos dizer assim, dentro da palavra dos pacientes com que chegam relevo, lá e né? falam, uma varize com relevo, né? Mais volumosa. Mas a gente vê lá a veiazinha aqui embaixo, né, alimentando os vasinhos ali em cima. E aí o resultado, né, um tempo depois, que é a mesma, que é esse do lado aí, né? Vamos ver aqui um outro caso também. Aí, Nossa, esse é um gente. Bom, gostaria de falar desse caso aí, Solange? Isso vai ser o caso. Pode ser, você mesmo pode continuar. Aí, olha esse caso, essa paciente, veja bem, em 2011, está lá a data, ela se apresentou com essa imagem, né? Uma mancha enorme ali na face anterior da perna, né? Alimentado novamente pelaquela nutridora lá, aquela varize maior lá em cima. Ó. Certo. Olha, acompanhar aqui o relevo na pele, né, dessa varize, e ela é o que a gente chama de nutrícia. Se você vem aqui e faz um tratamento e deixa uma veia dessa, melhora, porém recidiva muito rápido. Certo. Mas se você faz um tratamento completo, não é? Que hoje nós temos vários aparelhos para identificar o que está nutrindo, não só melhora a mancha, mas como aqui nesse aqui já são 2013, ela 2 anos 2000 depois. 2 anos depois, surgiu mais alguma coisinha? Sim. Por quê? Porque a doença não tem cura, ela continua, os vasos são frágeis geneticamente, então continua evoluindo. Aí ela vem, já vai ser um tratamento menor de aprimoramento 2 anos depois, mas não volta. E essa aqui mais, né, essa veia com mais relevo que já foi tratada, essa não volta. Sim. É como se tivesse sido feita a cirurgia dela. Ela foi eliminada. Sem a importante também que se diga que aí é o que a gente vê superficialmente, mas o ultrassom, né, e aparelhos de transluminação e ultrassonografia, a gente consegue ver, varize, gente, é uma rede, né? Uma rede enorme. As veias são várias vias, né? Sim. Então, por baixo ali do tecido da pele, que é o tecido celular subcutâneo, né? A gente às vezes encontra veias que vêm lá do fundo, às vezes da camada até muscular, que a gente não consegue ver aí, mas com os aparelhos, né? Com a ultrassonografia, transluminação, a gente consegue identificá-las, né? E dentro disso que o Luiz está falando, e respondendo ainda mais a pergunta que você me fez sobre a varize med, imaginemos que você é uma pessoa portadora de varizes, assistindo aqui e quer começar seu tratamento. Então, nós procuramos atender desde o primeiro passo até o tratamento completo o paciente. Então, você procura a varize med, você faz primeiro a sua consulta. Nesta consulta vão ser pedidos os exames com aparelhagem ultrassom, Venview, Venlight, tudo nós temos na clínica. Vai ser feita uma avaliação do seu problema. Por quê? Nós vamos ver essas veias que são visíveis a olho nu, mas vamos ver também veias que estão abaixo, dentro da gordura, ou até varizes dentro da musculatura. As varizes podem atingir regiões mais profundas. Nós vamos então planejar um tratamento individualizado para o seu problema. Certo. E vamos te acompanhar também dessa forma. Certo. E a espuma, ela é feita, principalmente em vasos um pouco maiores, com o aparelho de ultrassom junto. Então, a agulha, a veia e o medicamento é visível no ultrassom. Então, isso permite muito mais segurança para a técnica. Por quê? Porque nós sabemos onde estamos injetando, para onde
medicamento caminha, porque nós podemos acompanhar isso no ultrassom e usar uma técnica que faz com que nós tratemos veias que desejamos eliminar e não atingimos, então, veias que estão boas. Certo. Tem toda uma técnica para esta segurança e esta eficácia. Certo. Então, nem sempre aquilo que você vê a olho nu é o que você tem. Aquilo pode ser a ponta de um iceberg. Ali por baixo pode ter mais varizes nutridoras, e o fato de tratar só superficialmente vai fazer com que o seu tratamento não tenha uma eficácia durante um período de tempo mais longo. Certo. Doutora Solange, a senhora está falando e eu estou aqui me lembrando da minha mãe, né? Minha mãe era portadora de varizes calibrosas e ela, infelizmente, faleceu, né, em 2006 de um ataque do coração, né, um ataque cardiovascular. E isso também, e ela não tratava, né, porque não tinha esse tratamento. Tinha aqueles tratamentos convencionais, mas como era uma mulher muito voltada para casa e tudo, não fazia os tratamentos. Isso pode causar também problema cardíaco? Não, o problema das varizes. São situações independentes. Certo. Muitas vezes a pessoa associa varizes com um problema cardíaco, porque esta veia safena da perna, ela é retirada da perna e levada para se fazer uma ponte no coração, que é a ponte de safena. Certo. Então, às vezes, as pessoas associam um problema cardíaco com varizes. Agora, as veias funcionando bem, né, Luiz? E aquilo que você falou da panturrilha, chegam a auxiliar no coração. As varizes... Mas tem doenças, só completando, tem doenças específicas do coração que são independentes do problema varicoso. Agora, as varizes também, elas são um fator de risco para a trombose. É um fator de risco a mais, principalmente se muito calibrosas. Vamos mostrar um caso mais de um outro grupo de varizes, né, que são as varizes tronculares. Aí sim, eu acho que aí elas têm potencialidade de complicação, né, inclusive cardíacas e pulmonares, né? A embolia pulmonar pode ter uma origem num problema das veias da perna, mas veias dessa forma aí, veias volumosas, né? Aquelas veias estufadas, as veias com relevo. Com relevo, né? Então esse é um outro caso que nós tratamos lá, tinha um problema na safena, levando aquela varize volumosa ali na face anterior da perna da paciente. Ali tem um antes e tem um depois aqui, não tem corte, não tem, né? Cicatriz, esse é um caso. Nossa, mas ficou muito bom, né, Esse gente? é um outro caso, ó, veja, a mesma paciente, 2 anos depois, as veias ali, a mesma paciente, as veias tinham origem mais alta, ó, né? Isso já é diferente de uma veia superficial. É uma veia com potencialidade de complicação cardiopulmonar. Né? Se forma um coágulo nessa veia, esse coágulo cai numa veia mais profunda, de fluxo mais rápido. Esse coágulo, que a gente agora chama de êmbolo, ele pode parar no pulmão, mas antes do pulmão tem o coração. Então, quantas pessoas não podem ter, às vezes, numa região mais afastada dos grandes centros, né? E teve uma morte súbita, né? Que muitas vezes falou, não foi um ataque cardíaco, né? E não foi, né? Às vezes, se tivesse feito uma autópsia, uma coisa, ia ver que o problema foi um coágulo que se formou, teve origem nas pernas e subiu. Mas só que ele, antes de chegar no pulmão, ele passa pelo lado direito do coração, que vai bombear o sangue para ser oxigenado no pulmão. E ele, dependendo do tamanho desse êmbolo, ele pode parar numa válvula do coração, né? E ele ter a dificuldade de circulação, né? Entendi. Nós temos também, Luiz, poderíamos mostrar uma foto de varizes extremamente calibrosas que foram resolvidas sem cirurgia. Olha. Então, é aquilo que eu te falei, né? Nós conversamos sobre o tratamento universal. Certo. Desde os vasinhos fininhos, nós abordamos muito aqui o tratamento estético, né? Mas caminhando, né, de todas essas fases até varizes muito calibrosas,
podem ser tratadas com a escleroterapia de microespuma. Então, muitas vezes a gente faz as veias grossas e junto um pouco das veias mais finas também no mesmo membro do paciente. Nossa. Esse é um caso que varizes não é só, vamos dizer assim, privilégio, entre aspas, né, das mulheres. Veja bem, esse é um caso de um paciente, né, do sexo masculino, e que a gente vê a perna direita sadia e a perna esquerda edemaciada com altos relevos na perna. Sim. Ali é antes e aqui o depois, sem cirurgia. Aí na outra posição dá para ver melhor ali o antes e depois. Nossa, antes isso e causa depois, uma dor, né, doutor? E aqui, ó, de costa a gente vê melhor ainda, né? Um detalhe importante, Sibeli, olha bem, como que a varize interfere na circulação, né? Sim. Ele perdeu os pelos da perna esquerda, tá vendo? A perna esquerda está sem pelos. Quando ele resolveu o problema, né? Voltou. Lá na varize média ele resolveu o problema com a espuma, né? Sem corte, sem nada, ele recuperou a condição estética da perna, os pelos voltaram, né? Olha que interessante, eu não sabia disso, que a gente perdia pelo, não, gente. Então tem um outro caso aqui muito grande, que eles falam, mas isso aí só com cirurgia, mas veja bem, isso aí, gente, são 30, 40 anos de varizes sem tratamento que ela foi chegar Minha mãe, nela mesmo. Nesse estágio aí, né? Mas aí, antes e o depois, né? Um ano lá, 2009, 2010, né? Gente, que diferença. Veja bem, é comum da gente ver, inclusive, olha, perto do tornozelo da paciente, né, que a gente chama região maleolar, ela tem várias veias fininhas, todas dependentes das veias maiores lá em cima. Começa a escurecer a perna da paciente. Essa paciente, se ela machucar um pequeno ferimento, desbarrou em algum lugar e abriu uma pequena ferida, né? Então, isso acontece com um quadro desse jeito, pode abrir uma ferida que a gente chama de úlcera de Stasi ou úlcera venosa e é difícil de cicatrizar, né? Certo. Um parênteses aqui também é o seguinte: quando não tinha esse método da espuma, você esperava essa ferida cicatrizar para poder intervir, porque você só tinha o bisturi, né? A única ferramenta que tinha era o bisturi. Então você não pode abrir lugares sadios na perna de um paciente, né, com uma área infectada, então com risco de causar um problema maior, que em medicina a gente chama de septicemia, uma bacteremia, uma septicemia. Certo. Mas com o tratamento da microespuma, você trata durante o período que ela está com a ferida aberta e você consegue rapidamente eliminar a causa que está fazendo aquela ferida ficar aberta, que é uma varize, né? Que é uma veia volumosa que alimenta a úlcera. Então, os pacientes se beneficiam muito desse tratamento. Nossa! Né? Porque não só vai fechar a ferida, como vai evitar que ela volte a abrir, que é um problema muito frequente, né? Sim. Conseguir fechar a ferida com curativos, repouso e tudo mais, se consegue, mas rapidamente costuma recidivar a ferida. Então, quando você elimina a causa do problema, isso tem uma eficácia de um prazo muito maior sem voltar a reabrir feridas. Sim, eu acompanhei um caso desse lá na cidade de Tamarandiba, de uma senhora, era minha cliente. Ela sofria muito, eu passei a ter que cortar o cabelo dela na casa dela por conta dessa ferida ocasionada pelas varizes. Isso, porque a varize, né, à medida que os estágios vão avançando, ela leva a vários sintomas, ela não é somente um problema estético, né? Então, sensação de pernas pesadas, cansadas, muitas vezes são devido às varizes. A pessoa acorda bem, ao longo do dia ela sente que as pernas estão cansadas, pesadas, e ficam às vezes até indispostas de fazer algumas atividades no final do dia, querendo ir para casa e colocar as pernas para cima para ter um alívio, né? Outra situação também é um inchaço, o edema, né?
que também tornam as pernas pesadas e que já vai começando a trazer alterações na pele e aumentar o risco de infecção. Coceira, prurido, não é? Pode começar a aparecer manchas, hiperpigmentação na pele. Essa pele também pode ficar prejudicada, começando a endurecer, formando uma pele mais grossa. Sim. E tudo mais. Então, isso tudo não é só estético, né? Isso tudo é porque a circulação não está da forma como deveria. Chegando na fase 6, que a gente chama na classe 6, que é quando tem uma ferida aberta, né? Certo. Então, é um processo evolutivo que, dependendo do grau das varizes, pode ser muito significativo para o paciente. Então, doutora, eu tive como se diz, uma luzinha aqui, tá, gente? E eu vou falar diretamente para cidades do interior. Gente, olha isso que eles estão falando aqui. E eu tô me lembrando do caso da Dona Maria e vendo que isso já não é mais um luxo, é uma necessidade. Né? De vocês estarem atentos a esse tratamento também nas cidades do interior, né? Porque muita gente sofrendo aí de varize, tendo esses problemas, sendo que pode ser resolvido com esse tratamento, não é mesmo, doutora? Sim, com este tratamento também outras técnicas existem, mas nós nos dedicamos a este, que nós consideramos muito versátil, simples para o paciente e de grande eficácia. Então, nós temos uma satisfação muito grande, felizmente, dos pacientes, o que nos motiva muito a continuar essa jornada, né? Sim. É uma jornada que realmente vem de muitos anos e muito investimento, né? Tanto em estudos como na montagem. Hoje nós temos 2 clínicas, nós temos uma clínica dentro da área hospitalar antiga, ali próximo à Faculdade de Medicina, Hospital das Clínicas, que é a Varize Med hospitalar. E temos também uma clínica dentro do bairro Belvedere, né, que é a nossa 2ª unidade. E nós somos uma equipe grande, né, de 6 cirurgiões vasculares, todos muito bem formados e dedicados a este tratamento. Eu quero citar também o nosso site, né, varizemed.com, onde tem muitas informações como se comportar numa viagem, informações sobre gravidez, né, como se comportar durante a gravidez. Estamos à disposição com o Instagram também, se você segue Instagram, estamos constantemente mandando informações úteis, né, que possam te fazer prevenir, que possam te fazer conhecer melhor o que você vai buscar, né? Então, convidamos você para acompanhar-nos no Instagram, para visitar o nosso site. É claro, gente. Foi por isso que eu fiz a homenagem a essa mulher que se dedicou a trazer isso para nós, gente. De grande importância, de grande valia. Essa mulher que está se dedicando a trazer o melhor tratamento aqui, né, com a Varize Med, claro. E eu vou falar para vocês. Quando eu estava fazendo todo o trabalho, né, de olhar a vida da doutora Solange, eu fiquei pensando, bom, ela tem casa, ela tem responsabilidades, e olha o que ela trouxe para nós aqui, gente. Por isso que eu fiz esse convite e homenageei essa mulher. E novamente eu vou dar os meus parabéns à senhora. Muito obrigada, foi uma honra para a gente, como o Dr. Luiz falou, esse seu convite, viu? Muito obrigada mesmo pela essa oportunidade de passar para as pessoas informações, para que elas não deixem de procurar se cuidar, se tratar. Elas merecem o melhor, não é? E nós fazemos de tudo para oferecer o melhor que elas merecem e eles também, não é? E é isso aí, gente. Nós vamos finalizar agora agradecendo, né, aos doutores, doutora Solange Evangelista, doutor Luiz Antônio, com esse podcast, gente, que foi para você abrir os seus olhos. Eu gostaria também muito de agradecer hoje a Nilmed, né, que
fez um trabalho de excelência ontem. Ontem eu me vi num acidente, mas graças a Deus todo mundo saiu, né, bem. Mas a Nilmed foi eficaz em estar dando assistência ali no acidente, viu? Um grande abraço aí, a Nilmed, a sua família cuidando da nossa família. Agradecer a Liga Comunicação, que esteve aqui com a gente, né, nos patrocinando para trazer essa matéria fantástica aqui. Guilherme Adriano, o nosso assessor, Samuel Bola, o nosso social media, e a Liga Comunicação, que é um trabalho de excelência para o seu marketing. E eu me despeço aqui com um grande beijo, mas vou deixar as palavras finais para os nossos convidados. Muito obrigada a você, né? E que Chico Xavier nos ilumine aí, né? Abençoe e ilumine a nós, a todos. Muito obrigada mais uma vez, Sibeli. Sibeli, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi muito prazeroso esses momentos de poder trazer algumas informações que eu penso serem úteis, né, para as pessoas. E estamos à disposição para qualquer pergunta, né, e também para poder atender os possíveis clientes, né, dentro lá da nossa clínica. Varize Med vai estar sempre lá com as portas abertas para acolher quem nos procurar. E é isso aí, gente. Vou agradecer também aos meus patrocinadores, que são Pedro Vitor Oficial, Aline Cavanelas, Guilherme Adriano, Raíssa Emanuele e a minha produtora que fez hoje esse trabalho de excelência, Isadora Carvalho. Gente, um beijo para vocês e até o próximo podcast. Gente.